Bem-vindos a mais um vídeo de Unity 2D aqui na Equilibre Cursos. E hoje nós vamos tratar de algumas coisinhas em específico. Primeiro, quando o nosso jogo iniciar vai ter uma telinha, um desenho, que vocês viram muito bem no primeiro vídeo dessa série, que é aquela telinha clique em qualquer lugar para começar. Aí quando clicar começa o jogo. Segundo, para ele, quando começar o jogo, instanciar o nosso player num ponto específico da tela em relação à nossa câmera, que aí eu posso usar qualquer resolução no meu jogo que esse jogador vai ser instanciado num certo ponto na tela, né? Posso usar uma tela quadrada ou retangular em 16:9. O player nunca vai ficar para fora da tela, nunca vai desaparecer. Então, para fazer isso, nós vamos, primeiro de tudo, criar mais um script que vai tratar só da questão de início. Você não precisa, tá? Se você já está sabendo como é que funcionam os esquemas e quer colocar, por exemplo, o que eu vou escrever agora no Game Manager, eu te encorajo. O negócio é tentar mesmo, tentativa e erro é o que mais vale nesse tipo de coisa. Vamos lá, eu vou criar um novo script. E esse novo script vai se chamar início jogo. Agora eu vou editar. Eu vou colocar ele na main camera também, para ele sempre iniciar. Aqui, arrastei na hierarquia e vou editar ele agora. E vou começar já declarando algumas coisinhas. Primeiro, public game object player, que é aí que eu vou trabalhar em instanciar o jogador num ponto específico da tela. Vou declarar um public vector3 tela, que esse também vai estar ligado aonde o meu player vai ser instanciado, num ponto específico da tela. E agora vem a temida variável estática, static começo, aliás, variável estática do tipo booleano começo. Por que eu falo tanto? Esse já deve ser o terceiro vídeo que eu falo da variável estática, que ela é temida, não sei o que pode ser bom, mas pode ser ruim. Acontece que variável estática é variável global. Então, qualquer objeto pode acessar ela livremente. Vamos supor um exemplo de uma coisa que eu vi acontecer. Um programador iniciante. Não que eu seja profissional, mas ele era bem iniciante. Ele tinha vários inimigos e ele resolveu usar um script só para todos. Criou uma variável estática. Energia. O que acontecia? De repente ele veio para mim um dia falando: nossa, mas eu mato um inimigo, todos os outros morrem também. Aí eu fui ver, ele estava usando como eu falei, a variável estática. Acontece que a variável estática, ela não dá independência para os objetos. Um objeto inimigo, por exemplo, modifica a variável estática energia, essa modificação vai afetar o outro inimigo também. Variáveis estáticas criam uma interligação entre objetos que depois fica uma zona. Dependendo do tamanho do seu jogo, dá um erro e você não sabe qual objeto que deu erro. Dá erro nessa variável estática e para você descobrir qual objeto que deu erro, que provocou o erro na variável estática, porque você tem lá, sei lá, centenas de objetos que compartilham essa variável, nossa, fica horrível, fica uma zona. Esse é o perigo da variável estática, você tem que mexer com muito cuidado. Outro exemplo, esse é fictício, mas pode acontecer, você tem uma variável estática, a questão é que a variável estática, ela existe durante todo o seu jogo. Variáveis normais, elas têm o valor resetado quando você muda de fase. A variável estática, não. Ela continua com aquele valor. Então, se eu tenho uma variável estática, por exemplo, que referencia a um game object, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar static game object player, quando eu mudar de fase, esse meu objeto player pode ser destruído.
Mas a variável estática vai tentar fazer uma referência a esse player e vai dar null. Entendeu? E ele tenta apontar para um objeto que não existe mais. Então você tem que trabalhar, se você vai trabalhar desse jeito, você tem que falar para ele, olha, você tenta fazer isso, mas se o seu objeto não existir, você faz essa outra coisa, entendeu? Então você tem que ter todo um cuidado, porque isso aí pode provocar queda de desempenho no seu jogo e pode até travar. Né? Um jogo relativamente grande para Android, com variável estática, que fique apontando para um objeto que não existe, vai travar o jogo. Então, tomem muito cuidado ao usar variáveis estáticas. Nesse caso aqui, eu vou usar só uma única vez durante todo o jogo. Ele não aponta para nada, então não tem perigo. Certo? Tendo dito isso tudo, eu espero que tenha ficado claro. Se ainda resta alguma dúvida sobre variáveis estáticas, pode perguntar nos comentários que eu vou tentar responder. Tendo dito tudo isso, vamos fazer logo esse negócio. Vamos terminar o nosso jogo. Está quase acabando, falta muito pouco. Primeiro de tudo, a gente vai iniciar trabalhando com o jogador nascendo naquele ponto específico na tela. O que a gente tem que fazer primeiro, então, é pegar o nosso Vector 3 tela e dizer para ele, olha, o meu valor... Né? Aliás, ele vai, né, dizer, a variável tela diz assim, o meu valor é um ponto X lá na tela, né, em relação ao mundo, só que dentro da tela do meu jogador, dentro da câmera, né, daquele espaço em branco, aquela caixa em branco. Então vamos fazer esse pedaço agora. Tela é igual main, camera.main, que eu estou me referindo à minha câmera, né, no jogo, ponto screen to world point. Esse pedacinho é essencial, que é ele que vai falar, olha, você pega aqui o ponto meu, transforma em ponto do mundo, deixa ele dentro, né? De uma forma bem fácil de entender, é esse pedacinho aí que vai falar, olha, esse ponto aqui, que ele coloca em X, que é do mundo, na verdade é da câmera, então fica dentro do meu limite da câmera e tal. E agora a gente vai pegar um valor de Vector 3. Então, Screen to World Point, abro parênteses e crio um novo Vector 3, abro parênteses. E agora eu quero pegar o valor, né, da minha câmera em altura e largura, para conseguir pegar aquele ponto específico no mundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever camera.main.pixel. Olha que beleza, já dá para saber pelo nome o que está acontecendo. Ó. Pixel width e pixel height, que é a largura e a altura. Vou começando pela largura, que é referente ao eixo X, né, no Vector 3. Então, pixel width. Esse vai ser o ponto de origem, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando já já. Vírgula. Agora no Y, no eixo Y. Camera.main.pixel height, que é o eixo Y. E no eixo Z a gente pode colocar 1, para ele ficar, né, na frente dos outros objetos, background, tora e tal. Fecho um parênteses, que é do Vector 3, e o outro referente a Camera Screen to World Point. Ponto e vírgula, esse pedaço está feito. A gente tem agora na tela. O que a gente precisa fazer agora é trabalhar a questão se é a primeira vez que o jogador está jogando, não está jogando o jogo, né? Se é a primeira vez naquela vez que ele roda o jogo que ele vai estar jogando. Nossa senhora, que coisa complicada, né? Vocês já vão entender. Vamos pôr aqui, então, ó, no começo, um valor inicial de falso. E vamos começar a brincar aqui. No Start, a gente vai fazer uma referência. Que, aliás, eu acabei de me lembrar. Antes de continuar, vamos voltar para o Unity. E vamos pôr aquela tela inicial. É aqui, ó, na pasta Sprites.
E qual sprite que é agora? 0, 1, 2, 3, 4, 5, é o 6. Então vamos clicar e arrastar aqui para a hierarquia mesmo. Olha lá, aquela tela inicial. Vou colocar, deixa eu mudar o nome, tela inicial. E vou colocar ele como filho da main camera, porque eu quero poder vir aqui agora, no transform position, colocar 0, 0, pode deixar 10 ali mesmo, e com referência à câmera, para ele ficar no centro da câmera. Vamos só ver como é que tá aqui o negócio. Do play, e tá bem no centro da câmera, joia. E agora, na verdade, eu coloquei o script início jogo na main camera, mas não vai ser aí que eu vou pôr, não. Eu vou fechar, vou excluir da main camera, remove component, e vou colocar o meu script início jogo nesse objeto agora, tela inicial, que eu acabei de criar. Já não preciso mais que ele seja filho da câmera, posso colocar para fora. Agora vamos lá para o script de novo. Agora dá para fazer o que eu estava pensando. Vamos colocar uma condição aqui. If começo. Então lembra do ponto de exclamação? Antes de uma variável. Ela é booleana, tem um valor false. Então se for falso, né, essa linha aqui está dizendo, se o valor da variável começo for false, então faça alguma coisa, né? Vamos colocar as chaves. Se a variável começo for false, ou seja, é o primeiro valor que ela está recebendo, então eu vou falar para ele, olha, o renderizador daquele menuzinho que eu coloquei antes vai estar ligado, ou seja, aquela telinha vai aparecer. Vamos fazer isso então. If começo for false, então eu vou falar para ele get component sprite render, abro e fecho parênteses, ponto enabled igual a false. Aliás, igual a true, né? Se a variável começo tiver o valor negativo ou falso, na verdade, então aparece a telinha. Se não, se for um valor true ou verdadeiro, else, abro chaves e fecho chaves. Se for um valor verdadeiro, então eu vou instanciar o personagem, o meu player. Instantiate player. Aonde? Ó, o vector third position. No valor de tela. Ah, tá vendo? Agora que tá vindo a calhar aqui. E a rotação dele? Quaternion. Tá certo. Quaternion.identity. Fecho parênteses. Ponto e vírgula. Esse jeito novo do IntelliSense do MonoDevelop tá... bagunça tudo aqui. E agora, no start, fora dessa condição, a gente vai colocar começo igual a true. Como está na ordem aqui, então primeiro ele verifica se não está de começo e vai habilitar aqui o renderer, né? O sprite renderer. Senão ele vai instanciar o meu player. E aí, depois disso, ele coloca começo igual a true. Agora, no update, a gente vai dizer o seguinte pro script. Ah, sim. E aqui a gente também tem que fazer uma coisinha, ó. Porque se a variável começo for false, a gente precisa manter tudo parado, né? Porque senão vai ficar correndo o jogo lá no fundo. Então a gente põe, se for false, time scale vai ser igual a 0. Esse time.timescale aqui é referente à velocidade do jogo, quanto que ele está jogando. Aliás, quanto que ele está rodando, né? 1 está rodando normal, na velocidade normal, 0 é parado.
Um valor entre 0 e 1 é câmera lenta e acima de 1 é câmera acelerada. Agora no update a gente precisa colocar algumas coisinhas também. Se o meu jogo tiver com a timescale 0, ou seja, se eu tiver naquela tela de entrada, que tem a telinha clique em qualquer lugar para começar, e o meu jogador apertar uma tecla do mouse ou a barra de espaço no teclado, aí eu vou começar o jogo. Vamos fazer isso então. If time.timescale for igual a 0 e input.getMouseButtonDown 0 ou input.getButtonDown.jump, aí ele vai executar aí, né, alguma coisa. Se essas condições forem saciadas, que palavra, não? Então, se o meu jogo estiver pausado, tiver o timescale 0, e o player apertar o botão do mouse ou a barra de espaço, algo acontece. O que vai acontecer? Eu vou desativar a telinha de começo, getComponent, ponto não, abro sinal de menor, sprite renderer, sinal de maior, ponto enable igual a false. E também vou ativar o jogo, né? Time.timescale igual a 1. E ele roda normal. E a gente vai pôr também o jogador. Vai instanciar ele. Instantiate player. Aonde? Tela quaternion.identity. Fecho aqui. E tá quase pronto. Agora eu vou mostrar para vocês a questão da tela que eu falei para vocês, né? Nesse pedaço aqui. O que vai acontecer? Vamos voltar lá para o Unity. E agora a gente vai criar um prefab. Create prefab. Player. E vai arrastar aqui, ó, na janela hierarquia, que tem o nosso jogador que já está lá na cena. Eu vou clicar e arrastar ele para esse prefab. Pronto. Posso me desfazer desse player que está aqui na cena. Vou vir na tela inicial, que é esse quadradinho aqui. Clique em qualquer lugar para jogar. E olha só, ele tem uma variável player do tipo GameObject. Eu vou arrastar o meu prefab player aqui para essa variável. E order in layer dessa tela inicial, eu vou colocar 1 para ficar em cima de tudo. Vamos ver como é que está o negócio aqui. Vou dar play. E, ó, você está vendo aonde que o meu jogador foi passar? Olha ali. Ainda tem que fazer uma outra coisinha nessa tela inicial. Tem que começar com o Sprite Renderer False. Deixa eu dar play. Olha ali aonde está o jogador. Ele já começa morto, né? Mas tá vendo? É porque eu não mexi em nada. Eu coloquei a coordenada no script. Eu não falei para ele, coloque em ponto específico. Não, eu só falei para ele. Converte ponto de câmera em ponto de mundo. E aí fica aqui, 0 e 0, x e y. Um ponto inicial, 0 e 0. Aliás, 0 e 0 não, desculpe. Vamos supor, 1280 por 720. E aí é lá em cima, entendeu? É uma coisa assim. Eu tenho que mexer, vamos lá para o script. Eu tenho que mexer aqui agora, fazer algumas divisões. Isso aqui, você pode criar variável pública e aí mexer lá no inspector. Eu vou colocar um valor aqui que eu já tenho. Eu vou dividir o pixel width por 6 e o pixel height por 2. Que daí, isso aqui quer dizer que ele vai ficar no meio da tela, em questão de altura. E esse aqui no canto esquerdo, em questão de largura. Vamos lá para o Unity de novo. Posso dar play agora. Tem a tela inicial. Enquanto eu não apertar o botão não vai acontecer nada. Apertei o botão. Ele instanciou o meu jogador. Estou jogando. Está funcionando tudo direitinho. Morri. Está tudo parado. Vou apertar o botão do mouse e comecei de novo. E o meu jogador instanciou de novo lá.
Agora, a questão que eu quero pôr para vocês é a seguinte, olha, eu vou mudar aqui para 1024 por 768, vou começar de novo. Ah lá, o jogador começou de uma certa distância do canto esquerdo da tela. Então isso garante que o seu jogador não vai começar aqui, por exemplo, ó, longe aqui, fora da tela, né? Esse trabalho todo que eu tive de fazer instantiate, de pegar a coordenada da tela, é justamente para isso, para não correr o risco do seu personagem iniciar fora do campo de visão do jogo. E isso a gente fez agora. E no próximo a gente vai colocar som. Finalmente vai ter um pouquinho de som esse jogo. E vai ser o nosso último vídeo próximo. Então até lá, eu agradeço a todos que estão acompanhando. Espero que vocês estejam gostando. E a gente se vê na próxima.